Quando nós pensamos em um realinhamento da igreja, é importante fazermos uma distinção entre duas coisas. Uma distinção entre o que é essência e o que é forma. Ok? Essência é tudo aquilo que é inegociável pelo fato de nós encontrarmos nas Escrituras alguma ordem explícita quanto àquilo. Independentemente de época, independentemente de contexto, você entende que aquilo é uma essência porque ela está atrelada às Escrituras e ela transcende essas realidades. Forma é como nós pegamos isso, esse algo que é essencial, e nós damos concretude para isso, ok? Numa época e num contexto específico. Depois de 10 anos, é importante nós nos perguntarmos, como igreja, por que nós fazemos o que nós fazemos. É importante a gente perguntar se nós devemos continuar a fazer o que nós fazemos. E se o que continuamos a fazer deve continuar a ser feito do jeito que a gente está fazendo, ok? Ou do jeito que fazíamos. O que nós vamos tratar hoje quanto ao nosso realinhamento é um ponto extremamente importante e que, na nossa opinião, bastante confuso também, para muitas pessoas hoje em dia, ok? Diz respeito a essa questão da adoração. E quando a gente fala de adoração, as duas questões importantes que nós precisamos questionar para realizar realinhamento é: por que nós adoramos? Por que nós adoramos? E a segunda pergunta é: como nós adoramos? Quando eu faço essas perguntas, a maioria das vezes a gente tem visto essa questão da adoração ser apresentada e ser discutida em torno mais de elementos culturais do que de fundamentos teológicos. Ou seja, mais em cima da forma do que da essência. A maioria das vezes, a maioria das discussões é assim que se dá. Alguns argumentam, por exemplo, que nós precisamos de uma adoração que seja mais inclusiva para pessoas de fora da igreja. E que isso inclui o fato de nós não podermos cantar com paixão, por exemplo, como foi dito para a gente fazer isso hoje aqui de manhã, porque as pessoas que são de fora da igreja não entendem isso. Bom, nós queremos argumentar aqui que isso não faz muito sentido, ok? Na nossa opinião, isso não faz muito sentido. Para não dizer que não faz nenhum sentido. Por quê? Ora, qualquer contexto de religiosidade que exista, as pessoas de fora se envolvem e se submetem a esses contextos, de bom grado. Por que na igreja isso é diferente? Por exemplo, o budismo. Se qualquer um de vocês aqui for num templo budista, você vai participar do ritual budista. Nenhum budista que está lá vai chegar e falar assim: opa, nós estamos tendo a visita aqui de uma pessoa que não entende nada do que a gente faz, então nós não vamos fazer as coisas que a gente faz, porque uma pessoa de fora está nos visitando, eles não vão entender. Eles não fazem isso. Você vai lá e você participa dos rituais budistas. E sabe o que acontece? As pessoas saem dizendo assim: nossa, a espiritualidade budista é maravilhosa. É o que acontece, por exemplo, no candomblé. Se você for num culto afro, se você for num culto de candomblé, de umbanda, seja ele qual for, ninguém lá vai olhar e vai dizer assim: opa, tem uma pessoa aqui de fora nos visitando. Ela não entende nada do que a gente faz. Ela não entende por que a gente tem os batuques. Ela não entende por que a gente dança. Elas não entendem por que a gente... Então, nós não vamos fazer isso. Porque as pessoas de fora não entendem. Não. Se a pessoa for, ela vai participar. Ela vai ver aquilo que está acontecendo e ela vai se envolver com aquilo que está acontecendo, ou então ela vai ficar observando aquilo que está acontecendo. Mas ninguém lá vai mudar o que está acontecendo. E sabe o que acontece? Muitas pessoas vão nesses lugares e elas saem impressionadas dizendo assim: nossa, existe um poder aqui, né? Por exemplo,
Mesmo pessoas que visitam salas de meditação transcendental. Se uma pessoa for numa sala de meditação transcendental, ela vai participar da meditação transcendental. Ninguém vai chegar lá e vai dizer, ei, essa pessoa veio aqui, mas ela não entende nada de meditação transcendental, então nós não vamos fazer meditação transcendental, porque nós não podemos fazer aquilo que elas não vão entender. Mas na igreja, muitas vezes a gente tem essa preocupação. Outro ponto que sempre ouvimos de alguns é que nós precisamos de músicas que sejam conectadas à cultura brasileira. Esse é outro argumento que a gente sempre está ouvindo. Eu tenho muitos amigos que são artistas, eu tenho um cunhado e uma cunhada que são artistas, gravam e tudo mais, eles são dessa linha da musicalidade brasileira, e aí eles sempre argumentam isso, nossa igreja é a igreja brasileira, a gente precisa tocar músicas da cultura brasileira. Mas aí eu pergunto, qual cultura? Qual cultura? A nordestina? A do caboclo mineiro? A da comunidade negra? A do caipira do interior paulista? Porque tudo isso é brasileiro. Tudo isso é da nossa cultura. Quanto a isso, o fato, meus queridos e queridas, é que hoje nós vivemos em uma cultura globalizada, onde a maioria das pessoas, se tiver 30 anos de idade para baixo, se você está dos 30 para cima, 40 para cima, pode ser um pouco diferente, mas quem está de 30 anos para baixo tem um gosto musical eclético e internacional. Pega qualquer iPod aí, iPad, sei lá como é que chama, um negocinho que os caras carregam música, e se você ouvir, você vai ver que tem uma diversidade de estilos diferentes ali. O cara gosta de um Arraiz, por exemplo, né? Mas ele também está ouvindo um Hillsong, né? Para falar do universo cristão. Okay? E é assim também fora da igreja. A nossa cultura é o que se denomina hoje de glocal. O que é uma cultura glocal? Uma cultura glocal é uma cultura onde as pessoas estão em um determinado lugar, mas as nossas referências não são daquele lugar, as nossas referências são globais. São globais. E eu poderia continuar aqui levantando outros fatores sociológicos, procurando responder a eles sobre esse tema, mas esse não é o nosso objetivo aqui, ok? O fato é que nós precisamos entender que a adoração não é sobre forma. A adoração não é sobre forma. A adoração não é sobre o líder de adoração. A adoração não é sobre a equipe de adoração. A adoração não é nem mesmo sobre o povo que está adorando. A adoração é sobre Ele. Ok? A adoração é sobre Deus. A adoração é sobre a sua presença, a sua pessoa, o seu caráter, suas obras. Existe uma dimensão de adoração que acontece quando nós estamos sozinhos, ok? Um pouquinho antes aqui eu falei, hoje enquanto eu estava no meu tempo de adoração pessoal, Deus trouxe para mim algumas palavras, eu acredito nisso. E nós vimos que Ele trouxe, ok? Mas existe uma outra dimensão da adoração que acontece quando nós estamos juntos, que é isso que nós estamos vivendo agora aqui. E é sobre essa que nós queremos tratar, a adoração do povo de Deus. E ela tem a ver com como nós respondemos à pessoa de Deus. Ok? É essa adoração que nós queremos pensar em termos de realinhamento. Por quê? Porque a sua adoração pessoal é a sua adoração pessoal. Ok? Então nós temos que pensar na nossa adoração pessoal. A coletiva, melhor dizendo. Na nossa, quando nós estamos juntos. Por que ela acontece? Quando acontece? E como deve acontecer? Essa é sua essência. Dentro da nossa forma, nós afirmamos ser uma igreja com 4 pilastras. Sermos uma igreja acolhedora, transformadora, contemporânea e missional. Esses são nossos alvos. É aquilo que a gente quer ser. É sobre essas pilastras que a gente quer estar assentado.
Assim, no nosso tempo de adoração em comunidade, como parte da família, da grande família de Deus que se reúne, ok, para adorar, no nosso caso, nós devemos ter na nossa forma cada um desses aspectos: acolhimento, transformação, contemporaneidade e missionalidade. Mas eles não são a essência da nossa adoração. Qual é a essência da nossa adoração? Eu quero usar o texto de Apocalipse, capítulo 4. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá comigo. Apocalipse, capítulo 4, ou então ligasse a sua Bíblia. Se você veio sem Bíblia, não tem importância, pelo menos os textos principais vão ser projetados. Mas se você estiver com uma Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, ou ligue a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4 e 5. Esse texto vai nos ajudar a realinhar a nossa adoração. A primeira coisa que você tem que entender sobre o livro de Apocalipse é que o livro de Apocalipse ele não é um livro sobre profecias, como a gente acha, ok? Embora ele tenha profecias. O livro de Apocalipse é um livro sobre adoração. Esse é o tema do livro de Apocalipse. É sobre adoração. É um livro que descreve uma batalha pela adoração. Quem é que vai ser adorado? E nesses 2 capítulos, o seu autor, que foi o amigo mais íntimo que Jesus teve quando ele andou aqui na terra, chamado João, ele se vê no próprio Santo dos Santos, no céu. Ele se vê na sala do trono de Deus. E aí, 3 aspectos precisam ser considerados para a gente realinhar a nossa adoração. Nós precisamos olhar para a nossa expectativa quanto à adoração, nós precisamos olhar para a centralidade da nossa adoração e nós precisamos olhar para o desdobramento da nossa adoração. Quanto à expectativa, quando a gente lê o texto do Apocalipse 4, a gente vai ver que a adoração é uma conexão que acontece entre o céu e a terra. Veja só como o capítulo 4 começa, de Apocalipse. Depois dessas coisas, essas coisas é aquilo que Jesus e o anjo que o Senhor enviou para falar com João, já tinha mostrado para ele nos 3 primeiros capítulos. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Veja, aquilo que estamos fazendo, quando nos reunimos como igreja para adoração, é algo fantástico. Isso que a gente está fazendo aqui, isso que a gente acabou de fazer cantando, isso que a gente continua fazendo orando, isso que a gente está fazendo agora, ouvindo as Escrituras, é algo maravilhoso e naturalmente sobrenatural. Esse tempo que nós estamos juntos, dedicando a nossa atenção coletiva a Deus, é possível, porque há uma porta aberta no céu. Ok? Há uma porta aberta no céu. Jesus a abriu na cruz, ele rasgou o véu. A porta está aberta. E mais, não só está aberta, nós somos convidados por Deus. Suba para cá. Agora, olha que coisa doida. Quando nós estamos adorando, seja pessoalmente, seja comunitariamente, ok? Nós estamos diante desse Deus que abriu uma porta para nós nos céus e que está dizendo para a gente: vem para cá. Veja, todo o restante do capítulo 4 é uma tentativa do autor, uma tentativa de João, descrever para nós o que ele viu. Deve ser muito difícil, né? Deve ter sido muito difícil para ele. Ele está diante de Deus, ok? Ele está no Santo dos Santos, ele está diante do trono de Deus e ele está vendo coisas que são indescritíveis. Mas de alguma maneira ele tenta descrever isso para a gente. É uma tentativa de João de pintar para nós um quadro referente à sala do trono de Deus, ao Santo dos Santos. Veja como ele tenta descrever isso. Ele diz assim: a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém.
Ele não consegue ver quem é. Ok? Porque é Deus que está sentado. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio. Agora ele vai começar a tentar descrever. Por quê? Na verdade o que ele está vendo é uma luz, ok? Uma grande luz. E ele começa a tentar descrever aquilo. E ele diz, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Você tá vendo como ele está tentando trazer a coisa para alguma visão, para alguma ideia que a gente conheça? No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto de um homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite, repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Veja, essa é uma narrativa da sala do trono de Deus. Como nós sabemos que quem está sentado no trono é Deus? Porque os anciãos, os seres viventes dizem isso. Tu, Deus, é digno de receber. Que Deus é esse? É o grande eu sou, o Deus criador de todas as coisas. Ele diz aqui, todas as coisas existem porque foram criadas por ti. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo diante do trono de Deus? Adoração. João nos diz uma adoração ininterrupta ao Deus eterno, Criador de todas as coisas. Esses 4 seres viventes são os serafins, anjos que foram criados exclusivamente para adorar a Deus, anjos que foram feitos exclusivamente para estarem diante do trono de Deus. Na descrição de Isaías 6, com 2 asas eles cobrem o seu rosto, porque nem eles mesmos podem olhar para Deus. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés, e eles dizem, dia e noite, por toda a eternidade: Santo, Santo, Santo é aquele que está assentado no trono, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todo sempre. E aí João diz que quando isso acontece, os 24 anciãos que estão sentados em 24 tronos, que são aqueles que foram designados por Jesus, 12 patriarcas, 12 apóstolos, com coroas, porque através deles o governo de Deus é exercido no mundo, se levantam, se prostram, tiram a coroa, que é o símbolo de governo, e entregam nos pés de Deus, dizendo: Tu reinas, Tu és o Senhor, Tu és digno de receber. Aquilo que nós estamos fazendo, queridos, precisa ser imbuído por essa visão, para realinhar a nossa adoração. Aquilo que nós estamos fazendo quando nós cantamos, aquilo que nós estamos fazendo quando nós oramos, é nos juntar a essa dinâmica que está acontecendo exatamente agora no céu, que acontece o tempo todo no céu. É isso que acontece no céu. É isso que acontece diante do trono de Deus. Veja, o escritor aos Hebreus, ele descreve isso assim para a gente: mas vocês, falando da gente, que está aqui na terra, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Os anjos estão numa alegre reunião. A igreja dos primogênitos,
cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. O que é mais importante nesse texto é o tempo verbal. Vocês chegaram. Não é vocês chegarão. Vocês chegaram. Quando? Quando nós temos essa postura de adoração no coração da gente. Quando nós nos reunimos para adorar Deus, nós chegamos. Quando nós temos uma vida vivida em adoração, nós chegamos. Isso nos conduz à questão da nossa expectativa. Aí eu quero perguntar para você, com que expectativa você vem para um encontro de adoração como esse? Qual é a expectativa do seu coração quando você diz, opa, nós vamos nos reunir como igreja, seja numa célula, seja num culto no domingo, seja num encontro de um dos ministérios, seja numa reunião de oração, qual a expectativa do seu coração? Quando você pensa, vamos ter um culto, nós adoramos aquilo que nos deslumbra. Os serafins estão deslumbrados com Deus. Os 24 anciãos estão deslumbrados com Deus. Nós adoramos aquilo que nos deslumbra. Nós adoramos aquilo que nos empolga. Nós adoramos aquilo que nos fascina. Por isso nós precisamos dessa visão de João. Nós precisamos dessa visão do céu para que isso ocorra. Nós precisamos compreender que há uma porta aberta no céu. Você não está participando de uma programação. Você não está participando de um tempo religioso aqui. Ou melhor, para você pode ser isso, mas não é. Não é isso que está acontecendo aqui. Todas as vezes que adoramos, seja sozinho, seja em grupo, nós estamos passando por essa porta. Portas são lugares de passagem de um ambiente para outro. Não é isso? O fato de haver uma porta aberta no céu significa que as realidades que estão nos céus passam para cá. E que as realidades que nós temos aqui, quando nós estamos cantando e adorando e orando, como nós fizemos aqui, passam para lá. Há uma transição de ambientes. Quando nós tivermos isso claro, quando tivermos essa visão impregnada em nossa mente, na nossa imaginação, nós vamos realinhar a nossa adoração. Você nunca mais vai vir para cá preocupado com o relógio. Você nunca mais vai vir para cá pensando, escuta, vai começar, mas vai acabar logo. Você nunca mais vai vir para cá pensando assim, que hora que acaba a música, eu quero chegar para a palavra. Porque você vai entender que você está diante daquele que os anjos, em grande alegria, sentem-se indignos, mas receberam grande honra para adorá-lo. Se esse é um tempo que te aborrece, se estarmos juntos e cantarmos é algo que te desagrada, então eu tenho uma má notícia para você. O céu não é teu lugar. O céu não é teu lugar. Você não tem nada para fazer lá. Nada. Jesus nos ensinou que nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. E esse texto nos mostra que é vontade de Deus ser adorado. É vontade de Deus ser adorado. Se você não o adorar, você vai adorar outra coisa. Se eu não o adorar, nós vamos adorar outra coisa. Eu vou adorar outra coisa. Isso chama-se idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus, diz Jesus. Não confunda idolatria com o fato de você ter um quadro, ok? Uma estátua na sua casa. Idolatria é aquilo que domina o nosso coração. Isso é idolatria. A vontade de Deus é ser adorado. A vontade de Deus é ser aquele que nos fascina. A vontade de Deus é ser aquele que nos deslumbra com a beleza, com a sua beleza, a beleza de sua presença,
a força do seu poder. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando a gente se reúne para adorar, Deus torna a presença dEle no nosso meio mais perceptível para nós. Porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas nós não podemos perceber Ele em qualquer lugar, a não ser que Ele mostre que Ele está presente ali. E a Bíblia nos diz que quando nós o adoramos, seja pessoalmente, nós dedicamos a Ele toda a nossa atenção, num tempo nosso, solitário, pessoal, seja em comunidade. Quando isso acontece, Deus adensa a sua presença. Ele faz com que a sua presença seja perceptível. Sua presença é manifesta. E as realidades do céu se conectam de um modo simplesmente singular com a terra. É por isso que o tempo de adoração comunitária que nós temos, nesse tempo aqui, nós cremos que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode manifestar sinais, que anjos podem ser ouvidos cantando no nosso meio, que os segredos do coração das pessoas são expostos diante de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Todas essas coisas nos são ditas na Bíblia, todas elas. Isso tem a ver com a nossa fé. Expectativa tem a ver com a nossa fé. Existe uma expectativa de fé em nosso coração? Quando a gente vem para um encontro como essa, aquela assim, que diz assim, uau, vamos ver o que Deus vai fazer hoje. Nós vamos nos reunir para orar. Vamos ver o que Deus vai fazer hoje. Nós vamos nos reunir para adorá-lo, para exaltá-lo. Vamos ver o que Ele vai fazer hoje. Acreditamos que Deus é real, que Ele se faz presente no nosso meio. Essa é a expectativa. E qual é a centralidade? A centralidade tem a ver com a redenção do Evangelho. Veja os versos 5 a 7 do capítulo 5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Como já dissemos, a adoração não é algo que tem a ver diretamente conosco. Ela tem a ver com Deus. Mas deixe-me esclarecer isso para a gente, porque talvez isso possa passar a seguinte ideia para você. Bom, se a adoração é algo que não tem a ver comigo, então eu não preciso fazer isso. A adoração não tem nada a ver comigo ou com você no que diz respeito à sua centralidade. A adoração tem a ver conosco, enquanto uma realidade da qual nós participamos. Mas sua centralidade não somos nós. Deixe-me tentar ser bem prático aqui. Às vezes, achamos que o centro da adoração, o centro daquilo que nós estamos fazendo, somos nós. Nós esperamos que a música seja do nosso agrado. Nós esperamos que a equipe que está conduzindo a adoração nos deixe animados. Nós esperamos que o líder de adoração tenha empatia conosco e perceba qual é o nosso problema, como nós estamos nos sentindo, e então faça alguma coisa para nos animar. Mas nós não somos o centro da adoração. Se você vier para cá, se nós viermos para cá com a expectativa correta, essas coisas, elas vão se resolver. Elas se resolverão. Por quê? Por causa da presença de Deus. Às vezes nós achamos que não podemos fazer atos de adoração prescritos na Bíblia. Isso é uma discussão que eu tenho com alguns amigos meus, inclusive. Alguns acham que nós não podemos levantar as mãos, que nós não podemos nos ajoelhar, que nós não podemos bradar, que nós não podemos aplaudir, que nós não devemos cantar demais,
que nós não devemos repetir uma música, um refrão de uma música, mais que duas vezes, porque já vai ficar cansativo, porque as pessoas que não entendem ainda o Evangelho não vão gostar. Mas veja, de novo, não são as pessoas o centro da adoração. Nem eu, nem você, nem as pessoas de fora. O centro da adoração, na visão de João, registrado em Apocalipse 5, é Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra para fazer a história seguir para o seu destino. Veja, isso que nós acabamos de ler aqui está dentro do contexto de que João, em Apocalipse 5:1, ele vê na mão daquele que está assentado no trono, na sala do trono, na mão de Deus Pai, um livro, selado com 7 selos. Que livro que é esse? Não é o livro da vida. Também não é a Bíblia. Ok? Esse livro representa a história. Ele é o livro da história. A princípio, João diz que ninguém pode abrir os seus selos. Que ele vê o livro na mão daquele que estava sentado no trono, e ele percebe que ninguém tinha condições de abrir, tomar o livro e abrir os selos. Ou seja, não havia ninguém que pudesse levar a história adiante. Dentro dessa parte da visão, nós estamos fadados a um ciclo interminável de caos, de mazela. Isso está no capítulo 5, versículos 2 a 4. Só que aí João ouve alguém dizendo para ele que Jesus Cristo é aquele que recebeu autoridade para abrir os selos e conduzir a história ao seu destino. Isso que nós acabamos de ler. Não chore. O leão da tribo de Judá morreu. Ressuscitou. Ele está vivo. Ele é aquele que recebeu a autoridade, a raiz de Davi, para tomar o livro e abrir os seus 7 selos. Como? Como Jesus faz isso? Através da sua obra redentora. É assim que Jesus faz isso. O Evangelho é o centro da nossa adoração. Jesus Cristo é o centro da nossa adoração. A redenção promovida por Ele é o centro da nossa adoração. E isso está atestado aqui no texto de Apocalipse capítulo 5, com 3 canções que João ouve no contexto da adoração do céu. Veja só, enquanto João está ali, vendo a adoração acontecer, enquanto ele enxerga ali o cordeiro que foi morto, mas estava vivo, o leão da tribo de Judá, ele descreve para a gente que ele ouve 3 vezes canções. Ele nos descreve 3 músicas diferentes que ele ouve no céu. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos cantam em Apocalipse capítulo 5, versos 9 a 10, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão pela terra. Os anjos cantam em alta voz, diz o texto, em Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. Um coral de anjos cantando bem forte. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí João ouve uma terceira canção. Essa terceira canção é feita por todas as criaturas existentes, no céu, na terra, debaixo da terra. Eles cantam em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder, para todos sempre. E toda essa liturgia, toda essa celebração, todo esse tempo de adoração é finalizado com um ato de adoração dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, em Apocalipse capítulo 5, versículo 14, que diz: os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Uau! A história está em movimento. Esses
3 cânticos mostram para a gente que a força que gera esse movimento é o reino de Deus que Jesus estabeleceu com a sua vinda. Se nossos olhares estiverem postos simplesmente nas notícias do cotidiano, se os nossos olhares estiverem postos apenas sobre as estatísticas da próxima eleição, jamais adoraremos como devemos adorar. Nós precisamos realinhar a nossa adoração ao Evangelho. Você vai adorar e adorar como você deve adorar, como Deus é digno de receber a sua adoração. Eu vou adorar como Deus é digno de receber a minha adoração, à medida que eu mantenho o Evangelho vivo no centro do meu coração. Nós precisamos que o Espírito Santo gere em nosso coração, mente, alma e espírito, a compreensão de que algo maior, algo mais poderoso, do que qualquer outra coisa que possamos ver no nosso cotidiano está acontecendo exatamente agora. Está em operação agora. Os céus veem Jesus como o leão da tribo de Judá. O ancião diz para João: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Essa é a visão que o céu tem de Jesus. Mas veja, o texto nos diz que quando João olha para o leão, ele vê o leão como um cordeiro que havia sido morto, mas que estava vivo. O texto diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. 2 óticas, 2 ângulos, a mesma pessoa, a mesma realidade. Meu querido, minha querida, que o Espírito Santo marque isso com fogo vivo na sua mente e no seu coração. A história é conduzida pelo Cordeiro Leão, Jesus Cristo. Não é pela política, não é pela economia, é por Jesus. Ele está com o livro da história na mão. A nossa adoração precisa fluir da centralidade do Evangelho em nosso coração. Sabe, é por isso que aqui, nas nossas multilocais da nossa igreja, seja em Vinhedo, seja em Valinhos, seja em Jundiaí, nós cantamos tantas músicas que falam do Evangelho. Você viu isso hoje? Tantas músicas que falam de quem Jesus é, que exaltam a sua pessoa e o que Ele fez por nós. A adoração em Apocalipse 4 é dada ao Deus Criador, mas a adoração em Apocalipse 5 é dada também a Jesus, o Redentor, e ao Espírito Santo que se faz presente em toda a terra. O Espírito de Jesus, os 7 olhos de Deus, que estão presentes em toda a terra. O inimigo da adoração sempre vai tentar desviar o nosso foco disso. Ele sempre vai procurar nos convencer de que a adoração não é sobre Deus, não é sobre quem Ele é, não é sobre o que Ele fez no Evangelho. É sobre você, é sobre o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na minha vida. É sobre nós estarmos satisfeitos e felizes sem estarmos com nenhum problema. Então nós vamos adorar a Deus. Mas veja, isso não é adoração. A adoração não é sobre nós, não é sobre você. Por isso nós precisamos realinhar. E quando a gente realinha a centralidade da nossa adoração, então nós precisamos voltar a nossa atenção para o desdobramento dela. O desdobramento de uma adoração alinhada ao coração de Deus sempre será a de um povo missional. Veja o que Apocalipse 5, 8 a 10 nos diz. É o cântico, um dos cânticos. Diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, ao recebê-lo aí, Jesus receberam o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro.
Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Duas questões importantes dão um fundamento para o desdobramento missional que vem de realinharmos a nossa adoração como igreja. O primeiro fundamento é vindo da nossa expectativa e o segundo fundamento é vindo da nossa centralidade. Como nós vimos, quanto à nossa expectativa, há uma porta aberta no céu. E isso diz respeito a experimentarmos realmente das realidades de Deus em nosso meio e em nossa vida. Essa porta está aberta. Realidades da terra vão para o céu, realidades do céu vêm para a terra. Alguma coisa acontece quando o Espírito Santo nos unge, nos cobre com a sua presença. O que nós recebemos em um tempo de adoração como esse, será refletido ao nosso redor, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Por quê? Porque, meu querido e minha querida, não há como ser impregnado por Deus, não há como ser impregnado por seu amor, por sua bondade, por seu poder, por sua generosidade, e guardarmos isso para nós mesmos, como fruto de uma experiência transcendental. É por isso que para nós, aqui, pelo menos na nossa comunidade, quando a gente fala sobre essa questão de contribuição, por exemplo, financeira, nós pensamos nisso dentro da dimensão da generosidade. Por quê? Porque se eu sou impregnado pela vida de Deus, eu sou impregnado de generosidade. Nós perdoamos porque nós somos impregnados por perdão. Nós amamos porque nós somos impregnados por amor. Se você não consegue fazer essas coisas, meu querido e minha querida, falta Deus impregnar você. Você pode ser muito religioso, mas a vida de Deus não está abundantemente presente em você. Se essas coisas não se manifestarem na minha vida, a vida de Deus não está abundantemente presente em mim. Veja o que Jesus disse. Veja o que Jesus Cristo diz sobre nós. Ele nos constituiu reino e sacerdote para o nosso Deus, e nós devemos reinar sobre a terra. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A pergunta é: quando? A resposta é agora. Agora. A partir de agora. Não apenas no milênio futuro. A partir de agora. Jesus Cristo nos enviou como seus embaixadores, como embaixadores do seu reino, como testemunhas de sua autoridade sobre todas as coisas. Então veja, todas as vezes que estivermos em um verdadeiro tempo de adoração, nós seremos renovados pela presença do Espírito Santo de Deus. E nós sairemos com ousadia, impregnados pela vida de Deus, para que ela jorre de nós como fontes de águas vivas. Foi o que Jesus nos prometeu. Nós não podemos adorar a Deus de verdade e depois simplesmente voltarmos para a rotina da nossa vida da mesma maneira. Isso não é adoração em espírito e em verdade. A verdadeira adoração nos leva a sermos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. A verdadeira adoração faz com que, assim como aconteceu com Moisés, quando ele saiu da presença de Deus, cheio da glória dele, e essa glória fosse percebida, isso também se manifeste através de nós. A verdadeira adoração faz com que a gente se veja e se entenda como pessoas que são portadoras das soluções de Deus para o nosso mundo, convocando as pessoas a experimentarem o amor e o poder de Deus a favor delas, chamando-as a uma mudança de mente e de coração, para que também possam fazer parte daqueles que Jesus Cristo está reunindo em toda a terra. João diz: e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ontem eu estava no meu tempo de adoração pessoal diante de Deus. Essa semana a minha coluna travou, logo na terça-feira, então eu não estava podendo treinar.
Tive uma semana horrível, com dores, melhorando e piorando. As pessoas oravam por mim, eu melhorava, mas depois piorava de novo, tomando remédio, anti-inflamatório. E ontem eu ia fazer qualquer coisa, menos treinar. Mas eu estava lá adorando a Deus, lendo as Escrituras, e de repente veio na minha mente, vá para a academia. E eu pensei comigo, isso é coisa da minha cabeça, eu estou sem treinar a semana toda, estou com vontade de treinar. Aí eu continuei lendo a Bíblia e veio de novo, vá para a academia. Eu sempre arrisco. Eu me levantei, me troquei, apesar dos protestos da Suzy, fui para a academia. E aí, cheguei lá e falei, alguma coisa tem que acontecer aqui, vai acontecer aqui. Aí eu treinei bem levinho, porque eu não ia lá também, né? Aí treinei bem levinho, pouquinho, sentei na área de convivência lá, na mesa, onde o pessoal toma café. Naquele período não tinha acontecido nada até então, e fiquei olhando e fiquei esperando. Falei, o que será que eu vim fazer aqui? Falei, Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí chegou um cara por quem eu tenho orado sempre por ele. Ele teve derrame, o lado direito dele está paralisado, e eu tenho orado consecutivamente para as células do seu cérebro serem restauradas, e ele ser curado, a mobilidade voltar. Eu creio que Deus pode fazer isso. E aí ele veio até mim, e ele disse, Ricardo, tudo bem? Rapaz, toda vez que eu te vejo, eu penso assim, puxa, eu preciso rezar como ele. Eu preciso rezar como ele. Eu falei, cara, senta aí. Aí ele sentou, eu comecei a conversar um pouco com ele. Ele falou, olha, eu acho que eu vim aqui hoje só por causa de você. Ele falou, é mesmo? Eu falei, eu acho que sim, porque eu machuquei a minha coluna e tal, mas aí eu estava com Deus, ele falou para mim, vá para a academia, eu vim para a academia, e até agora, né, eu acho que é alguma coisa, vamos orar, né, ele falou, isso é sempre muito bom, vamos orar, vamos. Aí eu orei por ele, ele falou, eu queria saber mais da sua igreja, ele me perguntou da igreja, eu expliquei para ele um pouco como é que era, e etc, aí terminou, mas eu sentia em mim, não é isso. E eu continuei sentado ali olhando, e de repente entrou um casal, chegou um casal que eu nunca tinha visto lá na academia. E quando a moça passou na catraca, eu estava olhando para ela, veio na minha mente, é ela. Eu falei, opa, falei, Deus, o que é? E aí eu fiquei olhando para ela ficou conversando com a atendente, eu fiquei olhando para ela, aí ela foi treinar num aparelho que era bem perto de mim. Gente, isso não é coincidência, ok? Se você acredita em Deus, e se você se relaciona com Ele, e essas coisas acontecem, se você diz que é coincidência, a sua fé está na medida da sua coincidência. Ok? Eu disse, Deus vai fazer alguma coisa aqui. E eu fiquei olhando para ela, aí veio na minha mente, arte. E aí eu levantei e fui até ela. Falei, oi, tudo bem? Dá licença? Como você chama? Aí ela falou o nome dela, aí eu disse para ela, você gosta de arte? Ela, gosta. Você gosta de desenhar e de pintar? Ela falou, gosto. Falei, olha, meu nome é Ricardo, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, a vida dele está em mim. Eu me relaciono com Deus através de Jesus e de vez em quando, então Deus me fala alguma coisa sobre as pessoas, eu estou com a minha costa machucada, eu estava em casa, eu não vim aqui hoje, mas Deus mandou eu vir para cá, porque Ele queria que eu dissesse para você que você foi criada para ser uma artista. Você precisa acreditar nisso, isso é quem você é diante dEle na eternidade. Foi Ele que te deu a arte, e você não deve desistir, você deve desenvolver a arte que Ele te deu. E ela olhou para mim com uma cara de surpresa e disse, nossa, que coisa, olha, eu vou te falar uma coisa, você não vai acreditar. Eu sempre acho engraçado as pessoas me falarem que eu não vou acreditar, porque eu acabei de falar um negócio tão extraordinário, e elas olham para mim e dizem assim, eu vou te falar um negócio que você não vai acreditar. Como que eu não vou acreditar? Eu falei, eu vou sim, pode me falar. Ela disse, eu estava fazendo um curso de tatuadora. Eu gosto muito de tatuar, mas os desenhos não saem muito do jeito que eu queria, os desenhos que eu faço. E aí eu fiquei meio desanimado e disse assim, acho que eu não vou parar o curso. Eu parei semana passada, mas eu estava meio em dúvida se eu deveria parar ou não. E hoje veio uma moça e perguntou para mim se eu tatuava. Eu disse para ela que não. Você viu eu conversando com ela? Eu falei, não vi. Eu falei, mas olha, essa é sua arte. Deus te criou para fazer isso. Não jogue sua arte fora. Desenvolva. Deus fica feliz quando você desenvolve a sua arte. Ela falou, como você se chama mesmo? Ricardo. Ela falou, nossa, muito obrigado. Aí eu dei um abraço nela, falei, Deus te abençoe, Jesus te abençoe. E eu fui para casa, eu fui embora. Quando nós estamos na presença de Deus, a vida de Deus nos inunda. E quando ela nos inunda,
ela sempre transborda através da gente, para a vida das pessoas. Às vezes de uma forma direta, como essa, às vezes, na maioria das vezes, de maneiras indiretas, porque nós nos encontramos com as pessoas, estamos com elas. A segunda questão é vinda da centralidade da nossa adoração. Se nós entendemos que o centro da nossa adoração, meus queridos e queridas, é o Evangelho, então nós iremos criar sempre uma atmosfera de amor e compaixão para com aqueles que ainda não compreenderam o amor gracioso de Deus por eles. Você sabe o que faz com que as pessoas de fora venham e elas voltem? Não é que elas não entenderam a nossa adoração. Não é que elas não entenderam porque a gente canta e aí elas não vão voltar mais. É porque elas não sentiram um ambiente de amor e acolhimento. Se elas sentirem um ambiente de amor e de acolhimento, se nós demonstrarmos o amor de Deus por elas e o acolhimento de Deus por elas, elas voltarão. Elas voltarão. Veja o que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, fazem quando eles se prostram diante do Cordeiro. O texto diz que eles têm uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Nossa intercessão, a nossa oração, o nosso clamor, passam pela porta do céu, que está aberta. Atuam nos céus em favor da terra. Por isso, uma das maiores expressões que geram um ambiente propício de amor e compaixão é a oração. É orarmos pelas pessoas, é impor nossas mãos sobre elas, é pararmos para ouvir suas necessidades e interceder por elas. Quando em um tempo de adoração ou quando em uma ação missional no nosso dia a dia, nós ministramos para a vida de outras pessoas com nossas orações, quando nós paramos para ouvi-las, quando nós nos interessamos o suficiente para impor as mãos sobre elas e orar para que o reino de Deus venha, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja libertação, para que haja salvação, nós estamos interagindo com Jesus nos seus propósitos redentores. É isso que está acontecendo quando a gente ora aqui, ou quando a gente está adorando aqui e você sente que você deve orar por alguém. A adoração que não se desdobra em missão não é adoração genuína. Todas as vezes que vemos a porta aberta nos céus, todas as vezes que nós contemplamos aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, todas as vezes que nós experimentamos a presença manifesta do Espírito Santo de Deus, nós teremos como resultado a mesma postura que a gente vê em Isaías, quando diante desse mesmo Deus, nessa mesma sala que João está, lá em Isaías 6, Isaías nos diz: então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Realinhar a adoração não é meramente averiguar se gostamos ou não gostamos de uma programação, se conhecemos ou não as músicas que estão sendo cantadas, se estão cantando músicas que nós gostamos. Realinhar a adoração é sermos tomados por um vislumbre da realidade do céu, a ponto de ficarmos tão impactados por isso, que nada seja mais relevante, nada seja mais importante para nós do que estarmos na presença do Senhor. Realinhar a adoração fará com que abramos mão da nossa agenda individual, em prol da agenda da família redimida pelo sangue do Cordeiro que foi morto. Realinhar a nossa adoração é sermos estrategicamente missionais, por carregarmos em nós essa presença, a presença viva do próprio Deus,
que nos enche com sua vida e poder, à medida que a gente passa tempo na sua presença. Eu quero convidar você essa manhã a realinhar a adoração no seu coração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo de Deus operar no seu coração. Por fogo nele. Espírito Santo, nós invocamos o teu nome agora aqui. Senhor, nos ajude a entender que nós estamos lidando com algo muito sagrado, muito santo. Para sermos irreverentes, indisplicentes, para achar que temos direito de alguma coisa. Ajuda-nos a entender que se os anjos se prostram, também nós devemos nos prostrar. Ajuda-nos a entender que a porta está aberta e que o Senhor está nos chamando, suba para cá. E que realidades do céu estão inundando a terra agora. E que o Senhor quer que isso aconteça através da nossa vida. Pai, eu peço em nome de Jesus, realinha a adoração no nosso coração como igreja do Senhor. No Brasil, nessa geração, mas eu peço especificamente agora por nós, pela CPV, Senhor, por nossa igreja, por cada pessoa, do mais novo ao mais velho. Faça isso, Senhor, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tu, ó Pai, Tu, ó Filho, Tu, ó Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.